Há uma posição para dormir que pode estar arruinando a sua saúde sem que você saiba. Não se trata de um simples incômodo nas costas, nem de acordar com o pescoço tenso. Estamos falando de algo muito mais sério. Essa posição pode estar afetando seu coração, seu cérebro, sua digestão e até sua expectativa de vida, noite após noite, sem que você perceba. E o pior é que a maioria das pessoas idosas dorme assim, achando que é o melhor para elas. Dormir bem não é apenas fechar os olhos e descansar. É permitir que o seu corpo se recupere, se regenere e se prepare para seguir vivendo com energia, clareza e força. Mas, se você adota uma postura incorreta, todo esse processo natural se interrompe. A circulação é bloqueada, a respiração fica mais difícil e o cérebro deixa de limpar toxinas de forma eficiente durante a noite. Não importa quantos remédios você toma ou quantos suplementos compra, se não corrigir essa forma de dormir, você pode estar sabotando a sua saúde cada vez que se deita. Hoje vou te contar qual é essa posição tão comum e tão perigosa. Vou te explicar por que ela afeta especialmente quem já passou dos 60 ou 70 anos. E o mais importante, vou te ensinar como fazer pequenos ajustes que te permitirão dormir melhor, com menos dor, menos interrupções e com uma recuperação mais profunda a cada noite. Este vídeo não busca te assustar, e sim te informar. Porque ninguém nos ensina como dormir bem na velhice, e isso pode ter consequências sérias que muitas vezes confundimos com coisas normais da idade. Fique comigo até o final, porque isso pode mudar completamente a forma como você descansa, e com isso, como você vive seus dias. E agora, quero te conhecer um pouco mais. Diga nos comentários quantos anos você tem e de que parte do mundo está assistindo a este vídeo. Vou adorar ler e saber de onde você nos acompanha. Porque a forma como você dorme importa mais do que você imagina. Muita gente pensa que dormir é simplesmente fechar os olhos e descansar. Que enquanto você conseguir conciliar o sono, a posição em que faz isso não importa tanto. Mas essa crença pode estar te custando energia, saúde e até anos de vida. Dormir não é uma pausa passiva. É um processo ativo em que o seu corpo se repara, se desintoxica e se regenera. E para que tudo isso ocorra corretamente, a sua postura tem um papel fundamental. Comecemos por algo tão básico quanto a respiração. Ao dormir, seu corpo precisa manter um fluxo de oxigênio constante e profundo. Mas, se você está numa posição que comprime o peito ou o diafragma, esse oxigênio não chega bem. Seus pulmões não se expandem totalmente, e pouco a pouco você passa a receber menos ar do que precisa. Isso pode te fazer despertar várias vezes durante a noite sem perceber, com uma sensação vaga de incômodo ou agitação, ainda que você não lembre o motivo. Agora pensemos na circulação. Se você se deita de um modo que pressiona zonas-chave, como os quadris ou os ombros, o sangue não flui bem. Isso significa que seu coração tem que trabalhar mais para enviar oxigênio a todo o corpo. Isso pode aumentar sua pressão arterial durante a noite e, com o tempo, fatigar seu sistema cardiovascular. A coluna vertebral também sofre quando você dorme mal. Uma postura incorreta pode fazer com que suas vértebras se desalinharem, o que se traduz em rigidez, dor lombar ou no pescoço, e até pinçamentos nervosos que se sentem nos braços ou nas pernas. Mas há algo que muita gente não sabe. A postura também afeta o sistema linfático, que é como o sistema de limpeza do corpo. Enquanto você dorme, esse sistema elimina toxinas, resíduos celulares e proteínas nocivas, especialmente do cérebro. Mas, se você está numa postura que interrompe a drenagem linfática, esses resíduos se acumulam. E isso se traduz em névoa mental, fadiga, confusão e um risco maior de doenças neurodegenerativas a longo prazo. E tudo isso se torna mais delicado à medida que envelhecemos. Depois dos 60 ou 70 anos, o corpo já não se adapta com a mesma facilidade. A capacidade pulmonar é menor, o fluxo sanguíneo fica mais lento, os músculos se enfraquecem
e a regeneração celular diminui. Por isso, uma má postura ao dormir não só te faz sentir cansado, ela te deteriora de verdade. Vou te contar o caso da Carmen, uma mulher de 78 anos que sempre dizia que dormia como uma pedra. Ela se deitava de barriga para cima, com vários travesseiros, e não acordava até de manhã. Mas todos os dias se levantava com dor na lombar, a cabeça nublada e sem forças para caminhar como antes. Seus médicos não encontravam nada anormal. Receitaram vitaminas, exercícios leves e até exames de memória. Mas ninguém perguntou como ela dormia. Até que um dia, numa conversa com uma amiga, Carmen comentou a sua rotina noturna. Sua amiga, que havia lido sobre o tema, recomendou mudar a postura. Carmen começou a dormir de lado, com um único travesseiro firme e um entre os joelhos. Em menos de uma semana, notou que as dores eram menores. Depois de um mês, sua energia voltou, sua mente se sentia mais clara e suas caminhadas eram mais longas. Não foi magia, foi postura. Dormir bem não é só dormir. É permitir que seu corpo trabalhe a seu favor, sem obstáculos desnecessários. A posição mais perigosa: dormir de barriga para cima. Dormir de barriga para cima parece, à primeira vista, uma postura inocente. De fato, muitas pessoas idosas a consideram ideal porque evita pressão nos quadris ou nos ombros. Alguns até acham que é boa para a coluna, mas a verdade é que, depois dos 60 ou 70 anos, dormir completamente de barriga para cima pode ser a postura mais perigosa de todas. E não dizemos isso só por intuição. Há estudos médicos e evidência clínica que confirmam que essa posição, embora pareça inofensiva, está associada a múltiplos problemas de saúde, especialmente em adultos mais velhos. Comecemos por um dos mais graves: a apneia do sono. Quando você dorme de barriga para cima, a língua e os tecidos moles da garganta tendem a relaxar e cair para trás. Isso pode obstruir parcial ou totalmente as vias respiratórias, bloqueando a passagem de ar por segundos, ou até minutos. Essas pausas na respiração muitas vezes não despertam completamente quem está dormindo, mas geram o que se chama microdespertares. São interrupções sutis no ciclo do sono que fragmentam o descanso, aumentam o ritmo cardíaco e elevam o estresse físico sem que você perceba. Resultado: você se levanta sem energia, com a cabeça pesada e com a sensação de ter dormido a noite toda, mas sem ter se recuperado. Outro risco importante é o colapso das vias respiratórias. Esse colapso pode fazer com que o corpo entre num estado de alerta constante durante a noite. O coração trabalha mais, a pressão arterial sobe e o sono profundo, que é o mais reparador, se reduz ao mínimo. Há também o problema do refluxo ácido. Dormir de barriga para cima pode facilitar a subida do ácido do estômago para o esôfago, especialmente se você jantou há pouco ou se sofre de hérnia de hiato. Isso não só danifica suas vias digestivas, como pode interromper seu sono com tosse, pigarro ou aquela sensação incômoda de queimação no peito. E não esqueçamos algo mais comum, mas não menos importante: o ronco. Dormir de barriga para cima aumenta a vibração dos tecidos na garganta. Isso não só incomoda quem dorme ao seu lado, como também é um sinal de que o fluxo de ar está parcialmente obstruído. Roncar não é apenas um barulho, é um aviso. Além disso, em pessoas idosas com antecedentes cardíacos, essa posição tem sido relacionada a um aumento do risco de fibrilação atrial, um tipo de arritmia perigosa que pode levar a complicações graves. Para entender melhor o que tudo isso significa, te conto o caso da Teresa. Teresa tem 78 anos. Sempre foi magra, saudável e com hábitos tranquilos. Nos últimos anos, no entanto, começou a se sentir exausta o tempo todo. Dizia que dormia suas 8 horas, mas acordava com a cabeça nublada, sem energia e com uma pressão no peito que não entendia. Também notava que sua memória falhava mais do que antes
e que se irritava com facilidade. Achou que eram coisas normais da idade. Até que sua neta, que dormia no quarto ao lado durante uma visita, comentou que ouvia seus roncos pararem por segundos durante a noite, seguidos por pequenos suspiros ofegantes. Teresa não acreditou, mas decidiu consultar um especialista do sono. Depois de um exame, os resultados foram claros. Teresa sofria apneia do sono severa, agravada por dormir sempre de barriga para cima. O tratamento não foi máquina nem comprimidos. A mudança mais importante foi trocar de postura. Ela passou a dormir de lado, com um travesseiro entre os joelhos e outro firme sob a cabeça. Em menos de um mês, sua energia melhorou. Começou a lembrar melhor, seu humor mudou. E, finalmente, voltou a se sentir ela mesma. Dormir de barriga para cima pode parecer inofensivo. Mas em certas idades, pode ser uma armadilha silenciosa. O corpo precisa de oxigênio, de descanso profundo e de uma postura que o ajude, não que complique. Sinais de que você está dormindo mal sem saber. Há algo em que poucas pessoas idosas param para pensar. Nem sempre percebemos quando dormimos mal. Na verdade, muitos dos sinais mais evidentes de um mau descanso se tornaram tão comuns com os anos, que aprendemos a considerá-los normais. Mas não são. Dormir mal nem sempre se sente como uma noite sem pregar o olho. Às vezes se sente como acordar e não reconhecer o próprio corpo. E muitas vezes, a raiz desse mal-estar não está no que você comeu, nem no que fez durante o dia, e sim em como você ficou deitado a noite toda. Já te aconteceu de acordar e a primeira coisa que você sente é cansaço, mesmo antes de sair da cama? Como se não tivesse dormido nada, embora tenha ficado deitado 8 horas ou mais. Essa fadiga matinal é um dos sinais mais claros de um descanso interrompido ou pouco profundo. E muitas vezes, a causa está na postura. Outro sintoma muito comum é a dor no pescoço ou nas costas. Algumas pessoas acham que é por causa do colchão ou da idade, mas na realidade, a forma como a coluna permanece alinhada ou desalinhada durante a noite tem um impacto direto sobre essas dores. Dormir de barriga para cima com travesseiros demais pode forçar o pescoço. Dormir sem suporte entre as pernas pode girar os quadris e afetar a região lombar. E quanto à confusão mental ao despertar? Aquela sensação de ter a mente nublada, de que é difícil organizar as ideias ou lembrar que dia é. Nem sempre é um problema neurológico. Muitas vezes, é um sinal de que o cérebro não recebeu oxigênio suficiente ou descanso profundo durante a noite. E o que o interrompe? Posturas que bloqueiam a respiração, que impedem o relaxamento real ou que provocam microdespertares constantes. Há também o inchaço nas pernas. Isso é mais comum do que você imagina. Ao dormir numa posição que impede uma boa circulação, como completamente horizontal, sem mover as pernas durante horas, os líquidos tendem a se acumular. Se ao acordar você nota que seus tornozelos estão mais grossos, ou que as meias deixam marcas profundas, provavelmente não é só retenção de líquidos. Pode ser um aviso de má postura e circulação deficiente. Um sinal menos evidente, mas muito importante, é a sensação de tontura ao levantar. Você se senta na cama e tudo gira. Ou dá os primeiros passos e precisa se segurar em algo. Isso pode dever-se a uma queda repentina de pressão, mas também a uma má posição ao dormir que afeta o fluxo sanguíneo ao cérebro ou que sobrecarrega o sistema nervoso durante a noite. E por fim, palpitações durante a noite. Há pessoas que acordam sobressaltadas, com o coração acelerado. Atribuem a um pesadelo ou à ansiedade, mas muitas vezes está relacionado a episódios de apneia, más posturas que obrigam o coração a trabalhar mais, ou até falta de oxigenação adequada enquanto dormem. Todos esses sintomas, cansaço, dores, confusão, inchaço, tontura, palpitações, são sinais. Nem sempre aparecem juntos. Às vezes você só tem um e acredita que é parte do envelhecimento. Mas se prestar atenção,
Talvez descubra que seu corpo vem avisando há tempos que algo não vai bem durante o sono. E o mais impactante é isto: em muitos casos, mudar a forma como você dorme é o primeiro passo para se sentir melhor durante o dia. Na próxima parte, vou te contar qual é a melhor postura para dormir se você tem mais de 60 anos. Uma posição que ajuda o coração, o cérebro, a digestão e, sobretudo, o descanso profundo. Quer saber qual é? Vamos lá. Posições perigosas de acordo com sua condição de saúde. Até agora falamos dos riscos gerais de certas posturas ao dormir. Mas a verdade é que não existe uma postura perfeita para todos. O que para uma pessoa pode ser reparador, para outra pode ser fonte de incômodo, dor ou até perigo. Tudo depende do seu estado de saúde atual, do que o seu corpo precisa e do que ele já não pode tolerar como antes. Por exemplo, muitas pessoas dormem do lado direito porque lhes parece mais cômodo. Mas, se você tem problemas cardiovasculares, essa comodidade pode ter um preço. Dormir sobre o lado direito pode exercer pressão direta sobre o coração, especialmente em pessoas com insuficiência cardíaca ou arritmias. Ao apoiar o peso do corpo sobre esse lado, altera-se o fluxo sanguíneo, reduz-se a eficiência do bombeamento do coração e podem ocorrer mais episódios de palpitações durante a noite. Por isso, muitos médicos recomendam dormir sobre o lado esquerdo, já que essa postura ajuda a reduzir a pressão na cavidade torácica e favorece o retorno venoso ao coração. Agora, falemos de uma postura que muita gente usa sem pensar muito: dormir de bruços. Essa posição pode parecer neutra a princípio, mas com os anos, torna-se mais problemática. Dormir de bruços obriga o pescoço a girar para um lado durante horas, o que gera uma tensão constante na coluna cervical. Essa pressão pode provocar dores de cabeça, rigidez, tonturas e até pinçamentos nervosos. Além disso, ao comprimir o peito contra o colchão, a respiração fica mais superficial, o que pode diminuir a oxigenação geral do corpo. Se você tem apneia do sono, dormir de bruços pode parecer que reduz o ronco, mas, na realidade, não resolve o problema de fundo. A dificuldade respiratória continua presente, apenas se manifesta de forma diferente. Outra condição muito comum em pessoas idosas é o refluxo ácido. Se este é o seu caso, saiba que dormir do lado direito ou completamente de barriga para cima pode piorar os sintomas. Em contrapartida, dormir sobre o lado esquerdo reduz significativamente a possibilidade de que o conteúdo do estômago suba pelo esôfago. A razão é anatômica. O estômago se localiza à esquerda e, ao se deitar sobre esse lado, evita-se que o ácido se desloque com facilidade para cima. Passemos a outra condição muito frequente: a hipertensão. Se você sofre de pressão arterial alta, dormir de barriga para cima pode não ser o mais recomendável. Ao estar deitado de forma horizontal, o coração precisa trabalhar um pouco mais para manter a circulação em equilíbrio, sobretudo se há acúmulo de líquidos. Além disso, se você sofre de apneia leve ou moderada, essa postura pode agravar os episódios de pausas respiratórias, o que altera a pressão arterial noturna sem que você perceba. E o que acontece se você tem diabetes? Em pessoas com essa condição, a circulação sanguínea costuma estar comprometida, especialmente nas extremidades. Dormir em posições que bloqueiam ou comprimem zonas como os pés ou as pernas pode dificultar ainda mais o fluxo sanguíneo. Por isso, é fundamental evitar cruzar as pernas enquanto dorme e colocar um travesseiro debaixo dos joelhos se estiver de barriga para cima. Embora, como vimos, essa posição não é ideal. Ou entre as pernas, se dormir de lado, para aliviar a pressão sobre as articulações e os nervos. Por último, falemos da artrose, uma dor comum em joelhos, quadris, ombros ou coluna. Para quem vive com essa condição, dormir em má postura pode piorar a dor crônica e transformar o descanso numa tortura. Se você tem artrose nos quadris, dormir sobre o lado afetado sem um bom suporte pode aumentar a pressão
e causar microlesões. Se o problema está nos ombros, dormir sobre eles só intensifica a inflamação. E se for na região lombar, dormir sem o suporte adequado para as curvas naturais das costas faz com que os músculos se tensionem a noite toda. Então, qual é a chave aqui? Conhecer o seu corpo, suas limitações e suas condições de saúde. Não se trata de seguir um conselho geral como se servisse para todos. Trata-se de adaptar a postura do sono ao que você precisa. Na próxima parte, vou te mostrar exatamente como ajustar sua posição para dormir de uma forma mais saudável, independentemente da idade ou condição que você tenha. Porque a melhor postura é a que cuida de você sem que você perceba. A melhor postura, o lado esquerdo. E por quê? Chegamos a um dos pontos mais importantes deste vídeo. A melhor postura para dormir, especialmente se você tem mais de 60 ou 70 anos. E embora não exista uma posição mágica que funcione para absolutamente todos, dormir sobre o lado esquerdo do corpo é, segundo cada vez mais especialistas, a mais benéfica na maioria dos casos. Agora eu te explico por quê. Primeiro, falemos do coração. Dormir do lado esquerdo permite que a gravidade favoreça o retorno venoso a esse órgão. Ou seja, ajuda o sangue a voltar mais facilmente das pernas ao coração, reduzindo a carga de trabalho cardíaco durante a noite. Isso é especialmente útil se você sofre de hipertensão, insuficiência cardíaca leve ou circulação lenta. Além disso, ao dormir desse lado, reduz-se a compressão direta sobre a veia cava inferior, a grande veia que transporta sangue da parte inferior do corpo. Assim, o coração bombeia mais facilmente e com menos esforço. Segundo, está o sistema linfático. Esse sistema é como a rede de limpeza do corpo. Ele se encarrega de drenar toxinas, resíduos celulares e excesso de líquidos. O curioso é que grande parte da drenagem linfática se realiza para o lado esquerdo do corpo. Por isso, quando dormimos desse lado, facilitamos o trabalho dessa rede de limpeza noturna. É como se estivéssemos cooperando com o corpo para que faça seu trabalho melhor. Terceiro, o sistema digestivo. Aqui há uma razão simples e poderosa. A forma do estômago e sua localização no lado esquerdo do abdômen fazem com que, ao dormir sobre esse lado, o conteúdo gástrico permaneça no lugar. Resultado? Menos refluxo ácido, menos azia e menor probabilidade de que os sucos gástricos subam pelo esôfago. Isso não só melhora a digestão, como também protege o sistema respiratório, já que evita microaspirações durante a noite. Quarto, e não menos importante, o cérebro. Enquanto dormimos, o cérebro entra numa espécie de modo limpeza. Durante o sono profundo, o sistema linfático, uma espécie de linfático exclusivo do cérebro, se ativa para eliminar resíduos e toxinas acumuladas durante o dia. Alguns estudos, especialmente em animais, observaram que essa limpeza cerebral é mais eficiente quando o corpo está deitado sobre o lado esquerdo. O que isso implica? Uma possível relação entre essa postura e um menor risco de doenças neurodegenerativas a longo prazo, como o Alzheimer. Mas claro, muita gente diz: sim, parece bom, mas eu não consigo dormir assim. Sempre acabo virando. É completamente normal. Mudar de postura depois de anos dormindo de um jeito é difícil. O corpo se acostuma. Mas isso não significa que não se possa treinar. Aqui vão alguns conselhos práticos para ajudar seu corpo a adotar essa postura de forma mais natural. Primeiro, use um travesseiro entre os joelhos. Isso ajuda a manter o quadril alinhado, evita que a perna de cima gire para a frente e reduz a pressão na região lombar. O resultado é maior conforto e menos necessidade de mudar de lado durante a noite. Segundo, coloque um travesseiro ou uma almofada nas suas costas, logo atrás. Isso cria uma barreira suave que evita que você gire inconscientemente para o lado direito ou acabe de barriga para cima. Não é incômodo se feito com cuidado,
E pouco a pouco seu corpo começará a se acostumar com essa parede que te mantém do lado esquerdo. Terceiro, use um travesseiro de boa altura sob a cabeça, que mantenha o pescoço alinhado com a coluna. Se for alto demais ou muito baixo, você gerará tensão no pescoço e a postura ficará incômoda. A ideia é que todo o corpo, da cabeça às pernas, se mantenha alinhado de forma natural. Quarto, se você dorme com parceiro A, organize o espaço para que o seu lado da cama favoreça essa postura. Por exemplo, se o lado esquerdo fica encostado na parede, será mais fácil manter essa posição durante a noite. E por fim, paciência. Não espere mudar de postura de um dia para o outro. Seu corpo precisa de 3 a 4 semanas para adotar uma nova rotina. Comece com sessões curtas, por exemplo, deitando-se do lado esquerdo durante a soneca. Depois, tente manter essa posição no início da noite. Pouco a pouco, você se sentirá mais confortável. Dormir do lado esquerdo não é uma moda nem uma curiosidade médica. É uma ferramenta poderosa para melhorar seu descanso, sua saúde cardiovascular, digestiva, cerebral e linfática. É uma daquelas pequenas mudanças que parecem insignificantes, mas que, com o tempo, podem fazer uma diferença real na sua qualidade de vida. E isso, no fim do dia, é o que todos queremos: dormir bem, mas também viver bem. Na próxima parte, vou te explicar quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar melhorar sua postura para dormir e como evitá-los. Porque mesmo quando a gente quer fazer tudo certo, pode errar sem saber. Como adaptar sua cama e travesseiros para uma postura saudável? Agora que você já sabe qual é a postura mais saudável para dormir, o passo seguinte é preparar seu espaço para que essa postura seja realmente confortável e sustentável. E isso não se trata de comprar a cama mais cara do mercado, nem de encher o quarto de objetos desnecessários. Trata-se de entender como pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença no seu descanso e na sua saúde. Comecemos por algo básico, mas fundamental: os travesseiros. Muitas pessoas dormem com um único travesseiro velho que usam há anos, sem perceber que está baixo demais, macio demais ou deformado. E isso pode arruinar sua postura sem que você note. Para dormir do lado esquerdo de forma correta, o travesseiro principal deve ter a altura certa para que o seu pescoço fique alinhado com a sua coluna. Nem para cima, nem para baixo. Um travesseiro muito baixo fará com que sua cabeça incline e cause tensão cervical. Um muito alto, por sua vez, fará com que o pescoço se curve e os nervos se comprimam. Como saber se o travesseiro tem a altura adequada? Muito simples. Quando estiver deitado de lado, imagine uma linha reta que vai da sua cabeça até o seu quadril. Se seu pescoço segue essa linha sem dobrar, você está em boa posição. Se não, é hora de ajustar. A firmeza também é chave. O ideal é um travesseiro firme, mas não duro. Deve sustentar bem a cabeça sem afundar completamente, mas ao mesmo tempo se adaptar ao seu formato. Os de espuma viscoelástica ou de látex costumam ser boas opções para pessoas idosas. Agora, falemos do colchão. Embora muita gente pense que um muito macio é mais confortável, a verdade é que um colchão macio demais pode causar mais dano do que benefício, sobretudo à medida que envelhecemos. Um bom colchão deve ter firmeza média, o suficiente para sustentar seu corpo sem afundar, mas também com uma camada superior macia que se adapte às curvas naturais. A firmeza evita que o quadril ou os ombros afundem mais do que o devido, o que alteraria o alinhamento da coluna durante a noite. Se você já tem um colchão e não pode trocá-lo agora, uma opção é usar um sobrecolchão, topper, ortopédico, uma camada extra que se coloca por cima, para melhorar a firmeza ou a maciez, conforme o que você necessite. Passemos agora a uma situação que muitos vivem e poucas vezes é comentada. O que acontece se você usa aparelhos ortopédicos, oxigênio noturno ou uma máquina CPAP para a apneia do sono? Aqui,
O mais importante é que a sua postura permita que o equipamento funcione corretamente, sem interromper a respiração nem causar incômodos. Por exemplo, se você usa CPAP, dormir de lado costuma ser mais recomendável do que de barriga para cima, já que reduz as interrupções respiratórias. Nesse caso, o tubo deve estar bem fixado, e você pode usar um travesseiro especialmente desenhado para esse tipo de equipamento, que tenha um espaço lateral onde o tubo se acomode sem te incomodar. Se você usa oxigênio, assegure-se de que a fiação ou a cânula não fique esticada ou dobrada quando você se vira. Você pode usar um pequeno clipe ou uma guia presa ao travesseiro para manter o tubo no lugar durante a noite. E, se você usa talas, suportes ou até tem alguma prótese, é essencial que a superfície de descanso esteja alinhada com essas necessidades. Você pode usar um travesseiro sob os joelhos se estiver de barriga para cima, ou entre as pernas se estiver de lado, para aliviar a pressão sobre as articulações. Não é só mais confortável, previne inflamações, cãibras e microdespertares que prejudicam o descanso. E agora, a grande pergunta: como faço para não me mover tanto à noite e manter a postura correta? Aqui vão alguns conselhos úteis. Crie um ninho com travesseiros. Se você dorme de lado, coloque um travesseiro atrás das costas, outro entre os joelhos e, se quiser, mais um para abraçar com os braços. Isso dá ao corpo uma sensação de estabilidade que reduz as viradas involuntárias. Evite jantares pesados e cafeína antes de dormir, já que isso agita o sistema nervoso e pode aumentar os movimentos noturnos. Deite-se sempre na mesma posição ao iniciar a noite. Quanto mais constante for sua postura inicial, maiores as chances de o corpo mantê-la durante as primeiras horas de sono profundo. E por último, se você acordar no meio da noite e notar que está numa má postura, não se culpe. Apenas corrija com calma e volte a se colocar como você sabe que é melhor. Lembre-se, o corpo aprende com a repetição. Não se trata de fazer perfeito desde o primeiro dia. Trata-se de melhorar pouco a pouco, de ouvir o seu corpo e de criar um ambiente que te ajude a dormir melhor a cada noite. Na próxima parte, vamos ver como saber se a sua postura já está melhorando sua saúde e que sinais você deve observar no seu corpo para saber que está no caminho certo. Porque dormir bem é só o primeiro passo. O importante é notar a mudança no seu dia a dia. O que fazer se você não consegue dormir de lado? Dor, lesões, mobilidade. Até agora falamos do ideal, dormir do lado esquerdo. Mas sei que para muita gente, essa postura não é fácil de manter. Talvez você tenha dores no quadril, incômodos nos ombros, problemas de mobilidade, alguma prótese, ou até uma condição médica que dificulta deitar-se de lado durante a noite. E está tudo bem, porque este vídeo não é para julgar, e sim para te ajudar a encontrar o que melhor funciona para você. Então, se você não consegue dormir de lado, aqui estão algumas alternativas seguras, práticas e adaptadas, que também podem proteger sua saúde enquanto descansa. A primeira opção é a postura semi-sentada, também chamada de posição de descanso inclinada. Em que consiste? Em dormir com o tronco levemente elevado, como se você estivesse reclinado numa poltrona. Você pode conseguir isso usando uma cama articulada ou simplesmente empilhando travesseiros atrás das suas costas e pescoço, formando uma espécie de encosto inclinado. Essa postura é especialmente útil se você sofre de refluxo, apneia do sono ou problemas pulmonares, já que mantém as vias respiratórias mais abertas. Também ajuda se você tem dor lombar ou dificuldade para respirar estando completamente deitado. O importante aqui é não exagerar na inclinação. Um ângulo entre 30 e 40 graus é suficiente. Se você estiver sentado demais, o pescoço e as costas podem se tensionar. Se estiver deitado demais, você perde o benefício respiratório. É um equilíbrio que você pode ajustar até encontrar o seu ponto de conforto. A segunda opção é elevar apenas o torso e deixar o quadril mais baixo.
como uma leve inclinação da cintura para cima. Isso também pode ser feito com uma cunha de espuma ou travesseiros especiais que elevam o tronco sem forçar a curvatura da coluna. Agora, se você prefere dormir de barriga para cima, também há formas de fazê-lo com mais segurança. Primeiro, é fundamental colocar um travesseiro debaixo dos joelhos. Isso ajuda a manter a coluna numa posição mais natural e alivia a tensão na região lombar. Dormir de barriga para cima sem esse travesseiro pode forçar a curva da lombar e causar incômodos ou até dor ao acordar. Segundo, assegure-se de usar um travesseiro de altura adequada sob a cabeça. Ele deve manter sua cabeça alinhada com o peito e não empurrá-la para a frente. Se a cabeça fica elevada demais, você pode dificultar a respiração. Se está baixa demais, aumenta o risco de obstruções nas vias respiratórias. Terceiro, você pode usar almofadas posicionadoras de ambos os lados do corpo, criando uma espécie de canal onde você descansa. Isso limita as viradas bruscas e dá ao corpo uma sensação de estabilidade, algo que melhora a qualidade do sono mesmo em pessoas idosas com pouca mobilidade. E se apesar de tudo isso você continua tendo problemas respiratórios, roncos fortes ou pausas ao respirar? Aqui entram em jogo algumas técnicas simples, porém eficazes, de respiração consciente antes de dormir. Por exemplo, respirar profundamente pelo nariz durante 4 segundos. Sustentar o ar por outros 4 segundos. Exalar lentamente pela boca durante 6 segundos. Essa técnica relaxa o sistema nervoso, reduz a pressão no peito e ajuda o corpo a entrar num estado de descanso mais profundo. Além disso, melhora a oxigenação, algo fundamental para quem dorme de barriga para cima. E se apesar de tudo, você sente que seu sono continua sendo interrompido, acorda cansado ou com dores persistentes, é hora de consultar um médico ou um fisioterapeuta especializado em sono e postura. Às vezes, uma avaliação profissional pode detectar problemas ocultos que não conseguimos resolver sozinhos. Desde uma hérnia que afeta a posição ideal, até um problema respiratório não diagnosticado. Lembre-se, adaptar-se não significa resignar-se. Significa encontrar o que funciona melhor para você, com as ferramentas e o corpo que você tem hoje. E isso também é cuidar da sua saúde com inteligência e compaixão. Rotina noturna para dormir melhor em qualquer postura. Mudar sua postura para dormir é importante, mas há algo que pode fazer com que essa mudança funcione muito melhor. Criar uma rotina noturna que prepare seu corpo e sua mente para descansar de verdade. Porque não importa se você dorme de lado, de barriga para cima ou até inclinado. Se você chega à cama com o estômago pesado, a cabeça agitada e o corpo tenso, será difícil dormir bem. Por isso, quero compartilhar com você uma rotina simples, que você pode adaptar aos seus horários e necessidades, e que vai te ajudar a dormir melhor, não importa a postura que você escolha. Primeiro, falemos do jantar. Uma das decisões mais importantes que você pode tomar pela sua saúde é jantar leve e cedo. Depois dos 60 ou 70 anos, a digestão fica mais lenta. E deitar-se com o estômago cheio não só interfere no sono, como também pode causar acidez, refluxo e mal-estar geral. O ideal é jantar ao menos 3 horas antes de deitar. Escolha alimentos fáceis de digerir, verduras cozidas, uma porção de proteína leve como peixe ou ovo, e um pouco de carboidrato suave como arroz ou pão integral. Evite frituras, carnes vermelhas pesadas ou sobremesas com muito açúcar. E se sentir fome mais tarde, em vez de um lanche pesado, experimente uma infusão morna sem cafeína ou um pequeno pedaço de banana madura. Isso basta para acalmar o estômago sem interromper seu descanso. Agora passemos a outro ponto-chave: a luz. A luz que você recebe nas horas que antecedem o sono afeta diretamente a produção de melatonina, o hormônio que regula o descanso. O que recomendamos é que, 1 ou 2 horas antes de dormir, você diminua a intensidade das luzes em casa. Use luminárias suaves
em vez de luzes brancas fortes. Isso dá um sinal ao cérebro de que a noite chegou e que é hora de desacelerar. E, sobretudo, evite telas. Nada de televisão a todo volume, celulares, tablets ou computador imediatamente antes de deitar. A luz azul que essas telas emitem engana o cérebro e o mantém em estado de alerta. Se você precisa fazer algo antes de dormir, como ler ou escrever, faça com luz tênue, em papel e, de preferência, em silêncio ou com música suave ao fundo. Você pode até usar uma lâmpada de sal ou uma vela segura para criar um ambiente mais tranquilo. Outro hábito que faz grande diferença são os alongamentos suaves. Muitas dores noturnas, cãibras ou tensões musculares que te acordam durante a noite vêm de músculos rígidos ao final do dia. Alguns minutos de movimentos lentos podem te ajudar a soltar a tensão acumulada. Você pode fazer algo tão simples quanto esticar os braços para cima ao inspirar e baixá-los ao expirar. Inclinar a cabeça suavemente para cada lado para relaxar o pescoço. Flexionar os tornozelos e mexer os dedos dos pés para ativar a circulação. E, se puder, deitar um momento no chão com as pernas dobradas para soltar a lombar. Você não precisa de uma rotina de yoga nem de grande preparo físico. Só alguns minutos de consciência corporal antes de se enfiar na cama. E, por favor, evite tomar muitos líquidos à noite. É muito comum levantar várias vezes para ir ao banheiro, e isso interrompe o sono profundo, que é o mais reparador. A recomendação é reduzir o consumo de líquidos 1 ou 2 horas antes de dormir. Hidrate-se bem durante o dia, mas diminua o ritmo ao chegar à noite. E, por fim, talvez o mais poderoso de tudo, preparar mentalmente o descanso. Nosso corpo precisa de sinais claros de que o dia terminou. Um dos mais eficazes é a respiração consciente. Você pode experimentar uma prática muito simples. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. Expire lentamente pela boca, contando até 6. Faça isso por 5 repetições. Você verá como seu ritmo cardíaco diminui, sua mente se aquieta e seu corpo entra em estado de descanso. Você também pode praticar uma visualização suave. Imagine que está num lugar tranquilo, como uma praia vazia ou uma floresta silenciosa. Sinta a brisa, o aroma do ambiente, os sons distantes. Isso ajuda a mente a soltar as preocupações do dia. E, se estiver com ânimo, termine o dia com algo muito especial. Um momento de gratidão. Pense em uma única coisa que te fez sentir bem hoje. Algo simples, uma conversa, uma refeição, um sorriso, uma música. Agradecer antes de dormir treina sua mente para soltar o estresse e focar no positivo. Criar essa rotina não leva mais do que 30 ou 40 minutos. E, com o tempo, seu corpo começará a associá-la ao descanso, à paz, à saúde. Porque não se trata apenas de se deitar. Trata-se de se preparar para dormir bem. E quando você combina uma boa postura com uma mente e um corpo tranquilos, os benefícios aparecem. Menos insônia, mais energia, melhor humor. Pode parecer exagero, mas não é. A forma como você dorme não afeta apenas suas noites. Afeta sua memória, seu ânimo, sua energia, sua esperança. Uma má postura ao dormir pode parecer um detalhe sem importância. Mas quando se repete noite após noite, ano após ano, pode afetar sua pressão arterial, sua digestão, sua coluna, seu coração e até seu cérebro. E o mais injusto é que muitas vezes ninguém nos explica isso. Passamos anos dormindo de um jeito que achamos confortável, sem saber que pode estar danificando, pouco a pouco, a nossa saúde. Mas hoje você já não é essa pessoa que dorme sem saber. Agora você tem a informação. Agora sabe que a postura importa. Que a maneira como você coloca o seu corpo à noite pode ser o início do seu bem-estar, ou o início de uma cadeia de problemas. E também sabe que não precisa mudar sua vida de uma vez para melhorar seu descanso. Só precisa tomar uma decisão.
Talvez hoje à noite você decida dormir sobre o lado esquerdo pela primeira vez. Talvez eleve um pouco o colchão. Ou talvez só troque o travesseiro. E sim, pode ser que você não note de imediato. Mas dê uma semana. Observe como você se sente ao acordar. Avalie se sua mente está mais clara, se seu corpo se move com menos rigidez, se seu ânimo melhora sem razão aparente. Pequenos ajustes geram grandes resultados. Não subestime o que pode fazer 1 centímetro a mais de altura sob a cabeça ou 10 minutos a menos de tela antes de dormir. Dormir bem não é luxo, é necessidade básica. E se você tem mais de 60, mais de 70, mais de 80 anos, dormir bem pode fazer a diferença entre manter sua independência, sua memória e sua alegria, ou ver como tudo isso começa a enfraquecer. Então, hoje à noite, quando você se deitar, observe como dorme. Note se há tensão no pescoço, se sua respiração se sente livre, se sua postura ajuda o seu corpo a se curar, ou o obriga a lutar. Faça uma única melhora, só uma, e volte amanhã por outra, porque seu corpo merece descanso, porque seu coração precisa de calma, porque sua mente pode continuar clara e forte, se você lhe der o descanso de que precisa. E agora, quero ler você. Em que postura você costuma dormir? E quantas horas você tem dormido ultimamente? Conte nos comentários. Vou adorar saber de você. E se este vídeo te ajudou, se te fez pensar, ou se você acha que pode ajudar alguém, clique em gostei, inscreva-se e compartilhe. Talvez um pequeno gesto hoje mude a saúde de alguém amanhã. Obrigado por estar aqui. Obrigado por cuidar de você. E que você tenha uma noite verdadeiramente reparadora.